Sejam muito bem-vindas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Pode colocar aí no chat de onde você é, qual estado que você é. Esse link é aberto, então você pode compartilhar com todas as suas varomigas também. Vai ser bênção. E hoje eu tenho a honra de receber aqui uma amiga do coração que o Senhor nos apresentou. E assim, a minha sensação é como se eu a visse todos os dias. E para mim é uma honra, Rô, ter você aqui. Hoje nós teremos a presença ilustre aqui dessa mulher de Deus, Roberta Sara. Ela vai estar trazendo uma palavra que o Senhor já entregou para ela, já se preparou. E eu vou orar para a gente começar, mas eu quero te agradecer, minha amiga, por estar aqui junto comigo nesse Oi, tempo. Dani. Bom Bom dia. Eu que dia. agradeço a honra de poder compartilhar um pouquinho aqui desse tempo. Muito obrigada pelo convite. Muito especial estar aqui com as suas alunas, com as suas seguidoras. Já disparei lá no Stories também, lá no grupo das minhas alunas, que você também deu uma aula incrível, que até hoje o pessoal ainda comenta lá na plataforma, o quanto que foi incrível e quanto elas têm sido abençoadas. Eu agradeço muito seu carinho, viu? Amém, obrigado. Vamos orar então para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso, essa manhã, Senhor, que o Senhor já está aqui com a gente, Pai. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial por todas as mulheres, Senhor, que estão aqui nesse lugar, aquelas que ainda vão entrar e por aquelas que talvez não conseguirão, Senhor, mas que as que estiverem aqui, elas recebam essa porção dobrada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor, usa a Roberta, Senhor, para trazer para a gente uma palavra vinda do céu, uma direção, Senhor, para esse mês, para esse tempo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque hoje nós podemos estar aqui reunidas, Senhor, para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Minha amiga, a palavra está contigo. Quebra tudo. Tá mudo. Bom, vamos lá, agora tá ok? Então tá bom. Muito bom dia, meninas, todas vocês que estão aqui, Tânia, Natália, Gi, Adriana, Fernanda, Patrícia, quem mais aqui? Tatiane, fala do Rio de Janeiro. Todas vocês que estão aqui, aquelas que estão chegando, já sejam muito bem-vindas. É, eu fiquei pensando assim com o Senhor, o que falar para o coração de vocês, e comecei a pensar na nossa vida como um todo, comecei a pensar que nós já estamos em julho, comecei a pensar que o que a gente já fez esse ano, que a gente se propôs a fazer, a gente já está entrando aí no segundo semestre e do mês, né, do ano de 2025, e começou a vir uma palavra ao meu coração, no sentido de aquilo que a gente se propôs a fazer. E aí vai ser bem reflexivo, tá? Esse momento aqui, eu senti que vai ser algo bem reflexivo, bem um bate-papo mesmo, como se nós estivéssemos numa roda de conversa, para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa relação conosco mesma, tá? Vamos voltar lá um pouquinho no começo do ano, talvez até um pouquinho lá no final do ano, quando você fez a sua lista, ou mentalmente, ou você fez a sua lista num caderninho, ou você fez a sua lista num aplicativo, ou no seu notas do seu celular, sobre o que você ia fazer para você nesse ano, tá? Quando eu falo para você, é porque nós temos muitas vezes aquela lista que está ligada às questões de que depende da nossa entrega, do nosso serviço, mas que atinge o outro, que está ligado ao casamento, que está ligado à relação com os nossos filhos, que está ligado ao nosso trabalho. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui para você pensar, e você? E os seus sonhos? Sabe, às vezes a gente esquece de colocar a gente nessa lista, a gente esquece do valor e da importância que nós temos. E se nós formos ler a palavra de Deus,
em muitos aspectos, nós vamos ver o quanto, olha lá, o Senhor, vamos pensar um pouquinho lá no início. Deus, ele é suficiente nele mesmo. O Senhor, ele não precisaria criar um ser humano para poder se relacionar se não fosse de desejo e de vontade que essa situação acontecesse, que esse encontro acontecesse, que esse relacionamento acontecesse. Então, quando a gente começa a pensar lá no início, quando a gente começa a pensar lá na origem, eu quero que você pense a importância que você tem. Porque Deus parou tudo ali, naquele momento, para poder criar a humanidade. E ele fez o mundo, e ele fez o que ele fez por causa da humanidade. Ou seja, quando nós andamos, caminhamos, vemos pássaros, árvores, o alimento que vem da terra, tudo isso foi feito para o homem. O Senhor, ele criou essas coisas mais belas e mais lindas que nós vemos para nós. Você consegue perceber a importância que o Senhor colocou em nós? O amor que ele tem por nós? E se não bastasse isso, ele ser de desejo dele criar a nós, a humanidade, ser de desejo dele realmente assim, criar essas coisas tão lindas que ele criou para nós, ele ainda entregou a vida do próprio filho dele, o filho único, para nos salvar e para nos resgatar. E às vezes a gente esquece disso, sabe? Eu sei que o que eu estou falando aqui agora, nesse início, é algo que você já sabe. Talvez vocês que estejam aqui, todas vocês sejam cristãs já. Vocês já viveram experiências e já tiveram um encontro com o Senhor. Mas às vezes você esquece do que é básico. Às vezes você esquece qual amor te atraiu. Sabe quando você compra uma roupa nova? Ou quando você compra um objeto novo para sua casa? O que acontece? Você usa aquilo, você se alegra com aquilo, você se empolga com aquilo. Então, se você compra uma bolsa nova, você usa essa bolsa, não para de usar essa bolsa nos primeiros meses aí, talvez. Ou se você tem várias bolsas, ou se você está comprando sempre coisas novas, você às vezes não dura nem meses, dura semanas. Sabe que muitas vezes acontece isso com a nossa visão sobre o amor de Deus por nós? Foi esse amor que te atraiu. A Bíblia vai dizer, lá em Jeremias, se eu não me engano, com amor leal eu te atraí. Numa outra passagem vai dizer que o Senhor nos escolheu primeiro antes que nós escolhêssemos a Ele. E quantas vezes nós nos esquecemos dessa base principal do amor de Deus por nós, que entregou a vida dele. Sabe, talvez você lá quando encontrou o Senhor, quando foi encontrada por Ele, quando atendeu a esse pedido, quando você não resistiu a esse amor, quando você não resistiu a esse pedido do Senhor, a esse convite do Senhor para se relacionar com Ele, você estava empolgada, você estava feliz, você estava eufórica, você estava se sentindo tão especial, tão amada, tão querida, tão forte. Já aconteceu isso com você, de você estar no secreto com o Senhor e você ser visitada por Ele de tal maneira em que você se sentia a Mulher Maravilha. Parecia que você conseguia resolver todos os conflitos ali por causa do favor e da graça de Deus, ali por causa daquele encontro, por causa daquela sensação que o Senhor muitas vezes manifesta dentro de nós quando nós estamos com Ele, porque quanto mais perto dele nós estamos, mais nós conseguimos nos conectar com essa força que é Ele. E quanto mais distante dele nós estamos, mais nós nos perdemos em nós mesmas.
E nós somos o quê, gente? Nós somos fracas. A nossa natureza é fraca. A nossa natureza é humana, a nossa natureza é corrompida, a nossa natureza, o nosso coração, a palavra de Deus vai dizer, é desesperadamente corrupto, enganoso. Então, como que nós estamos? Como que nós fazemos para estar mais perto de quem Jesus é? Caminhando com Ele dia a dia, fazendo pausas no nosso dia, nos conectando com essa fonte que nos leva a nos lembrar desse amor, a nos lembrar que um dia o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos atraiu a Ele. Então, a primeira mensagem que eu queria deixar no seu coração é, minha querida, não trate a sua relação com Deus como você se relaciona com uma roupa, como você se relaciona com algo que você comprou, que você se empolgou, que você usou, que foi legal, que foi muito bom, mas que agora não tem mais utilidade. Talvez você buscou mais a Deus no início da sua jornada porque você tinha muita necessidade, porque você tinha muita dor, porque você tinha muitos conflitos. E eu sei que o próprio Deus nos apresenta trabalhos, desafios. O próprio Deus fala, ide, pregai a minha palavra. O próprio Cristo nos ensina a não guardar para nós o que ele nos deu. Mas nós temos que sempre parar e fazer reflexões. Fazer pausas, porque, sabe, muitas vezes o que acontece? A gente já começa o dia, talvez olhando aí no celular, talvez já tendo que responder alguma demanda que estava pendurada de ontem, ou uma resposta que você estava esperando já há dias. Ou você simplesmente tem o hábito de acordar, já entrar no grupo, bom dia, grupo, bom dia, não sei o quê. E o teu tempo com Deus? E o teu tempo de se conectar com essa fonte? E aqui eu não estou num lugar de julgamento para falar assim, olha, porque eu faço meu devocional todos os dias, nunca deixei de fazer na minha vida, e ó, você não tem feito. Não, eu estou aqui dando uma palavra para você e pedindo para que o Senhor devolva ela aos meus ouvidos, para que isso também possa me lembrar de que em alguns dias é tão corrido. Eu também acordo com. Eu não gosto de acordar e mexer em celular. Isso é uma coisa que realmente eu não faço. Isso realmente eu não faço porque me irrita já ter que responder coisas, já ter que dar conta de alguma coisa assim, não. Eu acordo, eu gosto de ter pelo menos os meus minutinhos ali, mesmo que seja na cama, agradecendo a Deus pela vida e tal. E ali vou já fazer o café, eu vou para academia, vou fazer alguma coisa, mas assim, em outros momentos separo aquele tempo maior para estar com o Senhor, mas nem todos os dias eu consigo ter a rotina que eu gostaria de ter, que é passar um tempo maior com o Senhor. Então eu te entendo. Tem dias que eu não leio a Bíblia como eu gostaria. Tem dias que eu não consigo ler a Bíblia. Tem dias que eu não consigo fazer o meu devocional. Só que a gente não, sabe, é muito sutil a maneira como a gente vai às vezes saindo e a gente vai deixando, porque a gente vai se distraindo com as muitas coisas que a gente acha que precisa dar conta, a gente acha que precisa fazer. E nós precisamos pensar. E a minha entrega com o Senhor, e a minha conexão com o Senhor, sabe por quê? Quando nós nos perdemos do Senhor, nós nos perdemos de nós mesmas. Porque o que a palavra vai dizer? Que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. Então, à medida em que eu estou distante deste modelo e deste exemplo que me aponta todo o tempo para onde ir, eu vou buscar modelos humanos. Gente, o cérebro, ele busca modelos. O cérebro aprende pelo espelhamento. Vamos lá. Você aqui já, ou você é mãe, ou você com certeza já viu o bebezinho aprendendo a falar. Como que ele fala papai, como que ele fala mamãe, como que ele aprende que aquele é vovô, vovó, porque a gente fica falando vovó, a gente aponta, a gente mostra, ó, essa é a vovó, mamãe, aqui é a mamãe, comida. Então a gente vai apresentando
o modelo, e nós vamos dando nome àquilo para a criança entender o que é aquilo. São os pais que ensinam os filhos, depois as crianças passam a ir, num dado momento, para a escolinha, são as professoras que vão ensinar o que é a letra B, o que é a letra A, que é a letra B com a forma BA, as palavras vão se formando, os conjuntos vão se formando, não é assim? A gente não nasce sabendo nada praticamente, a gente tem toda a capacidade interna de aprendizado, mas nós não nascemos sabendo nada se alguém nos ensine. Tanto que tem uma história, não sei se vocês já ouviram falar, sobre duas irmãs que foram criadas numa floresta por lobos e elas se comportavam como lobos. Por quê? Porque elas não conheceram civilização, elas não conheceram pessoas. Isso é uma. Né, até aquele filme Tarzan é meio que uma analogia dessa história que uns dizem que é mito, outros dizem que é real, mas a psicologia traz muito essa história, mostrando que o ser humano aprende pelo espelhamento, pelo comportamento, pelo observar, pelo ver. Então, se eu não estou em contato com o meu melhor espelhamento, que é Jesus, que é Deus, o meu Criador, como que eu vou refletir isso? Como que eu vou expressar ações, comportamentos? Você já percebeu que quando você fica distante de Deus, você fica um pouco mais irritada, você fica um pouco mais agitada, você fica um pouco mais grossa, o seu humor muda? Você já percebeu isso? Você fica mais apressada e aí você fica até menos sensível ao outro? Aquela correria no mercado, e fazer compra, e pagar conta, e fazer não sei o que, e responder não sei quem, e ajudar, e trabalhar, e isso, e aquilo, e tal, e limpar a casa, e não sei, a mulher, ela tem muitas funções, até mais do que o homem, né? Porque o homem, isso a sociedade estabeleceu, tem sido quebrado já isso, graças a Deus, mas a gente vem de uma sociedade que o homem trabalhava fora, chegava em casa, tomava seu banho, sua comida tinha que estar pronta, e ele ia ali para a televisão com o controle remoto pronto. E a mulher que tinha que dar conta de tudo, e ainda foi para o mercado de trabalho pela necessidade, ou por desejo também, e tem que dar conta de tudo. Também da casa, também dos filhos, também das outras coisas. Então, nós muitas vezes viemos de uma criação assim e nos sentimos sobrecarregadas. Sabe, tem dia, não parece que a gente está caminhando, a gente está dirigindo uma carreta. Você não tem essa sensação? Porque eu tenho. Às vezes eu até sonho com isso. Outro dia eu sonhei que eu estava dirigindo uma carreta enorme, enorme, pesada. E aí, quando eu fui na minha terapia, eu contei para minha terapeuta e ela falou assim: vamos falar sobre tudo o que representa essa carreta. E quando eu comecei a falar tudo que eu faço, eu parei assim, eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, é muita coisa. Às vezes a gente não se dá conta da quantidade de coisas que nós fazemos, mulheres. E aí o que que acontece? Nesse muito fazer, nesse muito acontecer, nós nos perdemos de nós mesmas. Nós nos desconectamos da fonte. Nós nos desconectamos com o nosso principal modelo. E se eu não tenho o meu espelhamento, o que, que a palavra vai dizer também? Tem uma passagem que vai dizer assim que o homem que lê a palavra de Deus e não pratica é como, acho que é Tiago que vai dizer isso, é como alguém que olha no espelho e que esquece da sua imagem. Ou seja, muitas vezes nós não olhamos e não lemos a palavra de Deus, que é o nosso espelho, que é aquilo que vai nos confrontar, e é aquilo que vai também nos acolher, nos consolar, nos ensinar. E nós vamos nos desconectando. Gente, da onde nós viemos? O crente não fala isso? Eu não sou daqui, eu não sou da terra, eu sou do céu, é para lá que eu vou voltar. Tem até musiquinha assim. Nós viemos da eternidade, nós viemos do céu e para lá que a gente vai. Só que nós estamos nos conectando com a origem fundamental deste céu, que é o Senhor, que é o nosso Criador.
Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 4, a parte B dele, a segunda parte dele vai dizer assim: Você é precioso para mim, é honrado e eu o amo. Nós somos preciosas para o Senhor. O Senhor nos ama. Sabe, muitas vezes a gente viveu uma vida que as pessoas à nossa volta, a vida, as circunstâncias, as situações, aquilo que a gente viveu, criou uma imagem e uma mensagem de que nós não somos valorizadas, de que nós não somos amadas, de que ninguém se importa conosco. E às vezes uma experiência que nós vivemos de forte impacto emocional já foi suficiente para construir uma crença de que você não tem valor. Eu não sei aqui se vocês que acompanham a Dani conhecem a minha história, se quem não conhece pode entrar lá no meu perfil, lá no YouTube também, ouvir meu testemunho, mas eu passei por rejeição desde o ventre da minha mãe. Eu nunca conheci o meu pai biológico. Eu não tive muito contato com a minha mãe. Eu vivi muitas violências, abusos de todos os tipos. E o que aconteceu? Criou-se dentro de mim uma falsa ideia contra a minha identidade, de que eu não tenho valor, de que nem Deus se importava comigo, de que as pessoas não se importavam comigo. Então eu sempre tive aquele sentimento de rejeição, sabe? Eu sempre tive aquele sentimento de não pertencimento, de inadequação, de o que eu estou fazendo aqui? Sabe quando parece que você é um peixe fora d'água em qualquer lugar? Então eu sei o que é sentir isso, eu já senti tudo isso. Eu não conseguia perceber amor nem de Deus para mim e nem das pessoas. Por quê? Porque existia um modelo mental errado na minha mente. Então eu precisei me render ao Senhor. Mesmo que eu fosse cristã já há muitos anos, mesmo que eu frequentasse igreja, eu não tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu não sabia quem Deus era. Eu não tinha noção da imensidade do amor do Senhor. E isso, gente, deixa eu falar, é uma revelação muito particular. Isso é uma revelação muito íntima. Deixa eu te falar uma coisa. Você que é casada, ou você que já foi casada, como que você sabia que o seu marido te amava, ou seu namorado, e por que que você decidiu casar? Vamos lá, primeiro, por que que você decidiu casar? Tirando exceção, aquelas pessoas que foram obrigadas a casar, ou porque não tinha alternativa, enfim, tem algumas situações assim, mas no geral, por que que a gente casa? Porque a gente ama aquela pessoa, porque a gente quer passar tempo com aquela pessoa, mas porque o que a gente recebe daquela pessoa também é bom. Porque a gente se sente amada, né? Assim, no namoro a gente normalmente se sente muito amada. Porque você passa tempo com essa pessoa. Porque você divide a vida com essa pessoa. Então, às vezes, você não se sente amada pelo Senhor. Às vezes, o que eu li aqui, ó, você é precioso para mim, é honrado. Eu, Roberta, eu não sinto que eu sou preciosa para Deus. Eu não sinto que Deus me ama. Eu te entendo, porque eu também não sentia. Mas eu não sentia porque eu estava distante dessa fonte de amor. Eu me relacionava só com a religião e com os afazeres da religião. Então, às vezes, você até é uma mulher que ajuda as pessoas, que se empenha, sabe, que tem sido aprovada pelo Senhor nisso. Mas você, como diz lá em Apocalipse, você caiu, você tropeçou, você se esqueceu do seu primeiro amor, você se esqueceu de estar com o Senhor. E, de, e aí o casamento acontece isso também, não é? Às vezes você fala assim, nossa, mas ele me tratava tão bem no namoro. Nossa, mas era tão gostoso os primeiros anos de casamento, ou sei lá, né, o noivado. O Senhor, ele continua com o mesmo amor, um amor transbordante. Diferentemente da nossa relação de casamento, dessa figura de homem e mulher que são falhas, diferentemente do nosso marido que às vezes muda ao longo da jornada, e nós também mudamos, o Senhor não muda. Ele não muda. A Bíblia vai dizer que não há variação nele, não há sombra de dúvidas nele. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Mas nós que nos distanciamos.
E agora eu quero trazer uma reflexão para você de como você tem se tratado, porque à medida em que a gente se distancia do Senhor, a gente se distancia dessa fonte, a gente se desconecta de nós mesmas, porque se nós somos originadas nele, se nós nascemos nele, nós nos desconectamos dele, nós nos desconectamos de nós mesmas. E sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar buscando no outro. A gente vai buscar a validação, a aprovação que não veio na nossa história de vida no outro. Ah, Roberta, como você virou essa chave de ser essa pessoa que você era, de sentir como você sentia para hoje? Na palavra de Deus, me conectando com a palavra de Deus, me conectando com a verdade da palavra de Deus, substituindo as mentiras que a minha história de vida construiu. O que eu vivi foi uma realidade, ok? Eu não fui amada pelos meus pais, eles não conseguiram entregar esse amor. Essa foi uma verdade. Mas que eu não sou amada, isso é uma mentira. Entende a diferença entre não é negar o que você viveu, não é negar o que aconteceu de fato, mas é não achar que isso define a sua identidade, não achar que isso define quem você é. E também você passar a se amar. Sabe, nós, sim, quando éramos criança e pequena, nós dependíamos do amor dos nossos pais, que pode ter sido falho. Mas hoje você não é mais uma criança, embora dentro de você exista aquela criança que não foi amada. Só que você só vai conseguir virar essa chave quando você resgatar também essa criança que um dia não foi amada, quando você der amor a essa criança e quando você entender que você precisa primeiro ser a sua melhor amiga antes de você buscar ser amiga de outras pessoas. É Deus em primeiro lugar, você, a sua família, e aí vem as pessoas, o trabalho, as outras coisas. E às vezes a gente fala Deus e família, mas a gente esquece da gente. Se nós não estivermos bem, como que nós vamos conseguir servir o outro? Quem viajou de avião aqui sabe que eles falam, os comissários de bordo, que primeiro, se acontecer alguma coisa, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você para depois ajudar as outras pessoas. Porque se você não colocar em você, como que você vai ter fôlego para poder ajudar as outras pessoas? Então, às vezes, a gente sai desembestado, até com boa vontade, para poder ajudar, para poder acontecer, para poder salvar, para poder. E aí você esquece dessas duas conexões importantíssimas, a sua conexão com Deus e a sua conexão com você mesma. Deixa eu te falar uma frase que um dia Deus falou para mim, num devocional que eu estava fazendo. Você vale o seu esforço, minha querida. Você vale o seu esforço. Um dia, muitos anos atrás, eu estava num tempo com Deus, num momento com Deus, e essa frase começou a ecoar no meu coração. Filha, você vale o seu esforço. Filha, você vale o seu esforço. E eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar, assim, sabe, copiosamente, porque eu não me valorizava. Eu não me esforçava por mim mesma. Eu me esforçava por todos. Eu me esforçava pelo meu marido, eu me esforçava pelas minhas filhas, eu me esforçava pelas pessoas que eu ajudava, que eu aconselhava, que eu mentorava, as pessoas amigas, conhecidas. Eu fazia o esforço que fosse para qualquer pessoa. Mas quando era qualquer coisa para mim, desde comprar uma coisa simples, um iogurte para funcionar meu intestino melhor, para comprar uma calcinha nova, gente. Eu não comprava nada para mim. Se fosse para comprar alguma coisa para mim, se eu ia, sei lá, se a gente fosse sair em família e sempre tudo contadinho, dinheiro, a situação era sempre muito difícil, muito apertada, sabe? E ali eu sempre pegava o mais barato. Às vezes eu estava com vontade de comer uma coisa que era um pouco mais caro. Meu marido comprava uma coisa mais cara, não estava nem aí, ele não pensava se estava apertado, não estava apertado. Ele comprava o que ele queria. E eu pegava sempre o mais barato, sempre o pior. Deixa eu ver o que é mais barato aqui dessa lista. Não importa se não é o que eu não tô com vontade, eu vou pegar o pior. Eu fiz isso muitos anos da minha vida, gente, mas muitos anos, até, sei lá, até meus 40 anos de idade eu fiz isso, eu só tô com 44. Eu me libertei disso há pouco tempo atrás. Eu não achava que eu valia o meu esforço. O meu tempo, eu não investia em mim. A gente investe o nosso tempo, sabe, em todo mundo. A gente investe o nosso tempo limpando a casa, para nossa família ter uma casa limpinha e cheirosinha, ou para receber visitas. A gente investe o nosso tempo ouvindo pessoas, ajudando pessoas. E o que eu não estou falando sobre egoísmo, gente, pelo amor de Deus. Aquela que é egoísta, aquela que não faz muito pelo outro, aquela que só faz por si, essa mensagem não é para você então. Então você precisa se entregar um pouco mais, você precisa se doar um pouco mais. Eu estou falando para aquelas que nunca olham para si.
Para aquelas que estão sempre tentando resgatar os outros. Esses dias até fiz uma pergunta para uma paciente. Eu falei, você sempre querendo salvar todo mundo, você percebeu quem que você está querendo salvar? A você mesma. Quando você quer salvar muito alguém, principalmente se é a sua mãe, se você está querendo salvar sua mãe, se você está querendo salvar uma irmã, se você quer salvar uma prima, se você quer muito ajudar alguém que você ama muito, que é muito próxima, é porque, na verdade, você está querendo salvar a si mesma. Então, em vez de você colocar toda a sua energia no outro, coloca um pouco a energia em você também. Porque você é digna, você é honrada, você é merecedora sim. Eu não estou falando da graça, nós não somos merecedores da graça. A graça é o quê? A salvação é o quê? Graça imerecida, é favor imerecido, é graça. Não estou falando de salvação, mas eu estou falando sobre muitas coisas na vida que a gente, eu não mereço isso, eu sou o verme de não sei o quê, porque, né, tem uma parte na Bíblia também que fala, verme de Jacó, e a gente se identifica com essa parte, vermezinho de Jacó, essa parte você se identifica da Bíblia. Mas essa parte que Deus está falando, você é precioso para mim, é honrado e eu amo, você não se identifica. Sabe, sim, nós somos um ser ambíguo. Sim, temos uma natureza humana, caída, pecaminosa. Eu falei, somos fracos. Paulo vai dizer, nós somos fracos, mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Nós temos várias coisas ruins e negativas em decorrência do pecado, sim, mas o pecado não nos define, porque Cristo morreu naquela cruz por mim e por você, exatamente para destruir as obras do pecado. Então, o pecado, a natureza humana que existe em você, não pode te controlar e não pode te definir, porque você tem um Deus, um Cristo que morreu por você, que se importa por você, que deu a vida dele por você. E você precisa aprender a valorizar aquilo que Deus te deu. Deus te deu um presente, que foi a vida. Deus te deu um presente, que é essa vida em abundância. Quando eu falo vida em abundância, não é uma vida sem problema, não. O próprio Cristo diz também, no mundo tereis aflições. Quando eu falo uma vida em abundância, eu não estou falando, então eu estou nadando no dinheiro. Se eu não estiver nadando no dinheiro e não comprar tudo que eu quero, minha vida é abundância. Quem disse? Vida em abundância é uma vida próspera no sentido de você se sentir grata, amada, feliz, satisfeita, ainda que me falte. Paulo disse, aprendi a viver contente e satisfeito em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. É aquela sensação de tipo, Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades, das minhas angústias, aflições, mas aqui, Pai, nossa, como é bom ter o Senhor. Senhor, que satisfação é te servir, te seguir, ser tua filha, caminhar com o Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso mudar e muitas coisas e melhorar, mas muito obrigada também por tudo que o Senhor já me permitiu mudar e melhorar e alcançar. Sabe, é não olhar só aqui também para o que precisa mudar, mas olhar para o que já foi mudado. Eu amo a frase de Joyce Meyer, que ela diz, eu não ainda estou no lugar que eu gostaria de estar, mas eu também já não estou mais onde eu costumava estar. É a gente se reconhecer também, é a gente se parabenizar também, sabe? Não é na frente das pessoas. Não é arrogância, não é prepotência, não é você dizer, nossa, como eu sou maravilhosa, como eu sou top, como eu sou boa. Não é na frente das pessoas. Mas é você com você mesma, sabe? Você se acolher, você se perguntar, e aí? Como você tá, fulana? Você, às vezes, não faz isso nem com o outro, né? Nessa correria, nessa coisa de se distanciar de Deus também, você acaba não fazendo isso nem com o outro, né? O outro começa a falar, você já está pensando na resposta que você vai dar, mas porque você quer se livrar da pessoa, não porque de fato você está ali ouvindo o que aquela pessoa está falando. Gente, ouvir demanda energia. Tá aqui a Dani, que é terapeuta, ela sabe. Vocês que talvez trabalhem atendendo pessoas, vocês sabem. Ouvir pessoas demanda energia. Tem gente que pensa assim, vou lá no psicólogo, pago tanta pessoa, só fica me ouvindo. Claro, e como tudo na vida, tem profissionais e profissionais. Bons e ruins. Mas o bom profissional mesmo é aquele que ele está conectado com a tua história, a mente dele está conectada com a tua, então ele não pode perder nada, ele está ali, e ao mesmo tempo, eu pelo menos que trabalho muito isso, ligada no Espírito Santo, estou ali, Espírito Santo me traz um insight, me traz um entendimento, uma ferramenta, então assim, é muita energia, muita concentração para você ouvir o outro. E muitas vezes a gente só está lá, né, escutando, sempre só falando, e você não está nem aí, tá. Igual você faz com seu filho. Seu filho está falando, sua filha está falando, e você está lá, nossa, que legal, né? Você não sabe nem o que ele está falando.
Menina, só um minutinho que eu vou ligar aqui a tomada, rapidinho. Acabei não conectando aqui. Prontinho. Voltei. Então, muitas vezes nós não fazemos isso com as pessoas e muito menos conosco mesmas. Muito menos conosco mesmo. O que a gente faz? Não se ouve, não se escuta. E a escuta eficaz, aquela escuta que é a melhor, é que antes de você ouvir o outro de verdade, você aprenda a se ouvir. Eu me lembro uma vez que eu participei de uma mentoria e da doutora Ilma, e ela falava assim, ao final, pergunte para a sua alma o que ela tem a dizer a você. E eu me lembro que eu fui dormir com esta oração, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, o que a minha alma tem a me dizer? O que a minha alma tem a me dizer? E naquela noite eu tive um sonho, inclusive com a doutora Ilma, em que ela fazia uma pergunta para mim. Essa pergunta é como se eu estivesse com ela, ela perguntasse, e aí, Roberta, o que a sua alma tem a te dizer? E eu dei uma resposta ali, gente, que abriu um caminho de terapia, que eu voltei para a terapia. Que eu fiz terapia no início da minha jornada, 13 anos atrás, depois eu fiz 2 meses, em 2020, numa coisa específica, que foi nesse início de processo de resgatar o meu amor próprio, resgatar não, na verdade, aprender a desenvolver o amor próprio, porque tem gente que perdeu o amor próprio num casamento tóxico, numa relação tóxica, numa amizade controladora, com líderes controladores, igreja e tal, tem pessoas que perderam, tem pessoas que nunca tiveram, como eu, nunca tive amor próprio, porque desde sempre, desde pequena, eu nunca me senti amada, nunca me amei, nunca gostei de mim, eu batia em mim, eu puxava meu cabelo, dava tapa no meu rosto, eu era minha pior inimiga. Então, eu não era resgatar o amor próprio. Tem gente que precisa resgatar, que perdeu em algum lugar. Então, busca entender onde você se perdeu. Outras, não é resgatar porque nunca existiu. Outras é construir o amor próprio, é construir esse senso de valor. E no meu caso foi isso, eu tive que construir. Então, e aí, lá em 2020, eu fiz 2 meses de terapia focada nisso. E aí, eu nunca tinha feito terapia mais longa, aquela coisa de olhar mais para mim mesmo, sabe? De tipo assim, ah, não, Deus cura, Deus cura. Sim, Deus cura, mas tem muita coisa dentro de você que Deus quer que você acesse, que você tenha conhecimento. E um dos fatores primordiais da terapia é desenvolver autoconhecimento. Você está aqui diante da Dani, a Dani é terapeuta, a Dani trabalha com muitas ferramentas, tem muito conhecimento, ela tem formação também de mentoras. Aprenda, gente, com essas pessoas. Se conecte com essas pessoas. Ah, não posso pagar, Roberta. Poxa vida, sabe, a cada 15 dias que seja, tira um algo, porque outra coisa, se priorize. Busca então uma profissional, sabe, que, sei lá, vai buscar na prefeitura, vai buscar no governo, vai buscar na faculdade de psicologia, faça alguma coisa por você mesma. Não se abandone, minha querida, você vale o seu esforço, você vale a sua busca, você vale o seu tempo, você vale o seu dinheiro, se for o caso, você vale. Porque você tem valor do preço da cruz de Cristo, do sangue de Jesus que verteu naquela cruz por você e por mim. Então nós precisamos entender e incorporar essa verdade dentro de nós e fazer valer o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Esse é o convite do Senhor. Primeiro que se você, nesta manhã, que você se lembre dessa fonte, que você se conecte com essa fonte, que você esteja alinhada com essa fonte, que você se conecte com você mesma. O que você deixou de fazer por você? Começa a refletir. O que você não faz por você? O que você gostaria de fazer que você não faz? E eu me lembro que aquele sonho que eu falei me despertou para um processo de autoconhecimento ainda mais profundo, e eu voltei para a terapia, fui para a terapia no ano passado, e eu tô há 9 meses. E o que eu achei que era só uma coisa, meu Deus do céu, estou descobrindo tanta coisa. E eu estou me descobrindo, a verdade é essa. Eu estou me encontrando na essência do que Deus me fez, na força que Deus me fez. Ontem ainda eu gravei o podcast com uma amiga, e ela falou algo, meu marido comentou, de um nome que eu tinha dado sobre alguma coisa. Ela, nossa, que nome legal e tal. Meu marido, foi a Rô, tal. E aí eu fiz assim, né? Aí ela, tá muito saidinha essa menina, precisa parar essa terapia. Eu falei, lógico que não, minha filha, eu estou acessando o que Deus me fez. Você percebe como às vezes a pessoa, ela vê como algo ruim quando você se ama? Ela vê como algo ruim quando você está se valorizando. E ali, no momento, eu falei alguma palavra de arrogância, falando, é mesmo, eu sou maravilhosa. Não, eu só fiz um tipo,
né? Tipo, é isso. Você precisa se amar, você precisa se valorizar, mas as pessoas julgam, as pessoas condenam, as pessoas acham isso anticristão. As pessoas, porque a pessoa ela pega só aquela coisa que diminua eu para que tu cresça, Senhor, e ela não sabe o entendimento daquilo, aquilo está falando em comparativo. Aquilo é quando o povo vem para João Batista, os discípulos vêm para João Batista e fala para João Batista: ó, Jesus lá, ó, tá tomando seu lugar, tá batizando mais pessoas, tá fazendo isso, tá tendo mais discípulos, tá tendo mais nananã. E naquele contexto em que os outros querem contaminar o coração de João Batista, ele ali fala que diminua eu para que cresça o Senhor. Então é assim, se alguém, um exemplo aqui, e o Senhor é óbvio, Jesus era maior que João Batista, mas próprio Jesus disse que João Batista era maior que ele. Próprio Jesus disse, aquele que vem diante de mim. Tem uma passagem que diz mais ou menos alguma coisa assim. É como que se, por exemplo, esse exemplo está ligado como que se alguém viesse assim e falasse assim: ah, Roberta, sabe lá a Daniela Arsênio? Ô, Dani, pode abrir sua câmera que eu já vou finalizar aqui, tá, por favor? Sabe lá a Daniela Arsênio? Ah, ela tá com muito mais mentora do que você. Ah, ela tá bombando muito mais que não sei o que você. E aí eu falaria que diminua eu para que cresça a Dani. É isso. Você está entendendo o contexto? Aí, às vezes, a pessoa pega isso e fala assim: ah, eu não posso me amar, eu não posso me valorizar, porque olha, que diminua eu para que cresça o Senhor. Vamos ler a Bíblia direito, vamos entender o que está escrito dentro dos contextos bíblicos. Então, assim, se valorize, se diminua no sentido, como eu disse aqui, comparativo, para você não achar que você é melhor do que as pessoas, porque nós não somos melhores que ninguém, mas nós também não somos piores. Porque a gente tem muito essa coisa de se colocar no, quem sou eu na fila do pão? Olha a Dani, que inteligente, como ela fala bem, como ela se expressa, como ela isso, como ela aquilo. Gente, quando eu olho para minha história, quando eu olho para mim, eu falo assim, gente, só Deus para acreditar em mim, só Deus para olhar aquela pedra bruta. Não sabia nem falar, gente, eu não sabia nem falar. Ontem, entrevistando essa minha amiga, e entrevistei o casal, foi eu e meu marido que entrevistamos um casal. E eu vi, a mulher, ela é super bem articulada nas palavras, é o dom da comunicação. Tem gente que nasce com o dom da comunicação, gente. A minha filha mais nova é assim, ela tem o dom da comunicação. Agora, tem pessoas como eu que não tinham o dom da comunicação. Eu falava muito, mas falava errado, de assuntos errados, eu não sabia. A comunicação é um dom, e tem gente que nasce com isso. A Dani nasceu com isso, por exemplo. Ela nasceu, isso é dela. Só que tem pessoas que desenvolvem. Então, nunca desacredite de você se Deus acreditou em você. Porque eu era uma que eu não tinha esse dom de pensar e falar com alguém. Eu gaguejava, e até hoje, quando eu começo, vocês podem ver aqui, se você pegar essa aula aqui, ou essa ministração, eu comecei assim, enroscando, assim. Aí daqui a pouco, vum, deslancha. É quem eu sou. Por quê? Porque eu sempre começo assim, é desconfortável para mim. Como não veio no meu pacote, no meu DNA, é desconfortável para mim. Só que daqui a pouco eu, tipo assim, eu conecto o quê? Com o chamado, com o propósito. Eu tô aqui por um propósito, por um propósito. Aí eu falo, Senhor, o Senhor tem o dom da comunicação, o Senhor colocou em mim. Aí eu consigo. Mas é natural, só que a gente não pode deixar de fazer, ou de entregar, ou de ajudar, ou de contribuir pelas nossas limitações. Amém, queridas? Então, assim, vocês têm um valor absurdo. E para você se conectar com esse valor, você precisa se conectar com a fonte de maior valor que estabeleceu esse valor dentro de você, que é o Senhor. Dani, minha amiga, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por esse convite, muito obrigada por este espaço. Tem aluna minha aí? Alguém entrou aí? Tem aí aluna que pegou lá o link? Dá um alôzinho aí nos comentários aqui também. Mas tem bastante aluna sua aí. Meu Deus, que reflexão, que palavra. Gente, façam terapia. Eu comecei a fazer também. É libertador, né, minha amiga? A gente vai descobrindo coisas assim, e tem muitas ansiedades, né, que eu estou conseguindo controlar, estou conseguindo desacelerar minha mente, porque a gente está sempre fazendo. Eu tenho 3 crianças pequenas, então, assim, é a rotina de casa, ministério, trabalho, um monte de coisa, e realmente não é fácil. A gente acaba se perdendo, né? Porque daqui a pouco a gente acaba querendo ser o que as pessoas ditam sobre nós.
e não é assim que a gente tem que fazer. Meu Deus, que palavra pontual, tá vendo? Por isso que eu deixo aqui sempre o tema livre, né? Eu falo que o Senhor te use, entendeu? Para esse tempo, eu sei que é uma palavra pontual, e realmente a gente estava precisando, eu precisava também dessa palavra que você trouxe. Benção demais, minha amiga. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a vocês também que participaram aqui. Eu vou deixar salvo no YouTube essa ministração da Rô, porque todo mundo precisa ouvir sobre isso, essa mensagem que o Senhor trouxe para nós aqui fresquinha. E eu só quero agradecer. Vamos tirar um print aqui? Quem puder abrir a câmera, dar um sorrisinho aí. Um beijo aí para todas as alunas e as mentoradas aí da Dani. Um beijo para as minhas alunas e mentoradas que estão aqui também. Obrigado pelo apoio aí, viu? Deus abençoe. Obrigado por atender esse convite aí que eu fiz, de estarem aqui. De bênção. Ó, vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu vou botar lá no grupo. Meus amores, Isso. um beijo, minha amiga. Perfeito. Deus Beijo, Dani. abençoe. Obrigada.